4 dicas financeiras que vão mudar a sua vida. Isso mesmo. Se seus pais não te ensinaram, se a escola não te ensinou e nem a igreja, eu te ensino. Meu nome é Valdinete e eu sou financista cristã. Pessoal, vamos lá. E hoje eu separei 4 dicas para vocês que vão mudar literalmente, se colocadas em prática, a tua vida financeira para sempre. Isso mesmo, para sempre. Então, eu quero te dar essas 4 dicas. Vou falar rapidinho para vocês as 4 dicas e vou explicar. Primeira dica, educação financeira. Isso mesmo. O que é educação financeira? Como lidar com dinheiro? Quais são os princípios do dinheiro? Bom, pessoal, isso mesmo. Você precisa de educação financeira urgente. Vamos lá. Quem é que deveria te educar? Pai e mãe, certo? Quem deveria mais te educar? A escola. A escola deveria promover uma educação financeira, mas faz? Não faz. Outra instituição que deveria te educar financeiramente falando? A igreja, isso mesmo. A igreja deveria te ensinar mordomia, mas não te ensinaram. E agora sobrou para quem? Para mim. Vou vir aqui te ensinar. Por quê? Porque um dia eu também precisei aprender educação financeira. E eu quero explicar para vocês rapidinho. Primeira dica, aprenda educação financeira, a verdadeira educação financeira. Por quê? Primeiro que seus pais, provavelmente assim como os meus, não aprenderam a verdadeira educação financeira. Porque ela não é ensinada. A maioria dos pais e mães, dos pais, eles não são instruídos financeiramente. Nós já nascemos em um contexto, do mundo, onde só se ensinou a gastar, a adquirir e gastar e se endividar. Não se ensinou a adquirir, poupar, usar ferramentas, porque a educação financeira parte de princípios financeiros. Por isso que eu falo para vocês, precisa ter conhecimento, princípios de finança. Estudem educação financeira, isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Infelizmente, educação financeira não é ensinada nas escolas, não é ensinado na família e não é ensinado na igreja, O obreiro, o pastor, sei lá, o presbítero, o padre, era para te ensinar a educação financeira. A palavra do Senhor nos diz isso, era para ensinar. Só que infelizmente não ensinam. Hoje estão te vendendo promessas, te vendendo milagres, e você acredita. Mas a verdadeira religião, a verdadeira educação, a família deveria te educar financeiramente. Deveria te ensinar princípios, te mostrar ferramentas de como você iria gerir a sua vida. Mas infelizmente isso não acontece. Sorte que temos o canal Finanças com Aval e eu vou vir fazer isso aqui para vocês. Vou te educar, para você nunca mais ser roubado por aqueles que deveriam te ensinar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, estude educação financeira. Conhecimento estoico. O que é conhecimento estoico? Conhecimento antigo, conhecimento lá atrás não mesmo, sabe? Não caia nessa onda de querer aprender educação financeira com os modernos aí não, que vão te enfiar cada vez mais dívidas e mais dívidas, não. Corre em literatura antiga, Inclusive eu posso depois dar algumas dicas para vocês. Outra coisa, Bíblia. A principal ferramenta de gestão financeira está na Bíblia, mas tome cuidado. Bíblia estudada um pouco aqui e esquecendo do pouco ali, se torna heresia e se torna uma armadilha. Assim que Satanás tentou pegar Jesus, Falando, se você realmente é filho de Deus, atira-te daqui, pula daqui. Então, o inimigo, ele também usa a Bíblia. Tomem cuidado, porque precisa ter um conhecimento amplo da palavra. E a Bíblia, quando estudada em todos os seus contextos, textos e mais textos, a união, a junção de tudo, você vai chegar na verdade, na verdadeira educação financeira. Uma das formas excelentes de você aprender educação financeira é estudando a economia judaica. A economia judaica, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ali se retira muito conhecimento bíblico. Apesar de que a Bíblia deve ser estudada também de forma profética para os tempos do fim, a Bíblia também é estudada para lição prática e diária na nossa vida. Então, estudem a palavra do Senhor, busque conhecimento estoico,
conhecimento antigo a respeito de educação financeira. Essa é a primeira dica. Já vai mudar sua mentalidade assim, grandão. Já vai fazer uma diferença aí de 50% na tua vida. Ou mais. A próxima dica é não faça dívidas. Isso mesmo. Não faça dívidas. Evite a dívida como você evitaria a lepra. Isso mesmo. Evite a dívida como você evitaria a lepra. Como é que você vai fazer isso? Eu tenho uma ferramenta que está no curso, inclusive o curso ainda está disponível aqui nesse canal. Corre lá nesse curso gratuito por tempo determinado, né? Porque vai chegar um momento que ele vai não ser mais gratuito. Então corre lá. Que se chama QPPA, que é quero, preciso, posso, agora. E aí lá vocês vão aprender como usar essa ferramenta, tá bom? Corre lá no curso. Então, evite dívidas. Evite a dívida como você evitaria lepra. Isso mesmo. Por quê, pessoal? Porque a pessoa que não evita dívida, ela vai comprando no piloto automático, vai comprando. E quando ela menos percebe, ela está endividada por anos. Ela está escrava por anos. E a palavra do Senhor diz que aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Se você está devendo demais às pessoas, se você está muito devendo, você é um escravo, você é um escravo da dívida. E o Senhor, Ele te quer livre. Ele te quer livre, liberto da dívida, porque a dívida é considerada uma lepra. Por que a dívida é considerada uma lepra? A lepra era uma doença antiga que as pessoas corriam dela, morriam de medo, porque ela te tirava do meio da sociedade, ela tirava as pessoas de uma vida feliz, sabe, plena, ela machucava o emocional das pessoas porque elas precisavam ser reclusas da sociedade. E a dívida não é diferente. A dívida, ela adoece emocionalmente. A dívida, ela faz tanta coisa com o ser humano, sabe? Então, evita a dívida. A dívida, ela é uma doença, né? A dívida, a compulsão em comprar e se endividar é uma doença e ela tira o real propósito de Deus da sua vida, que é trabalhar e desfrutar, tá? Então, como é que eu faria, Val? Busque comprar à vista. Porque comprando à vista e evitando a dívida, a dívida é você querer ter antes do tempo aquilo que você ainda não tem condição. E você, para isso, às vezes, acaba pagando mais caro para usufruir. E se torna endividado, se torna escravo, entende? Por exemplo, no momento eu não posso ter X carro, mas eu quero X carro. Então eu quero esse carro, por mais que eu não tenha condição. E aí você vai lá e faz um financiamento e compra aquele carro. Onde se talvez você pegasse o dinheiro que você tem, compraria um carro mais simples, viveria tranquilo. Mas o que faz isso? A pessoa não querer comprar esse carro. É uma das próximas coisas que eu vou falar. A pessoa não vai querer esse carro aqui mais simples porque talvez para ela, no nível social que ela anda, as pessoas estão tão acostumadas a viver, né, de empréstimos, viver acima das suas possibilidades, que essas pessoas meio que sempre antecipam as coisas. E aí para elas querem viver, por exemplo, o que eu posso andar hoje? Hoje eu posso andar de Gol. Então, por que eu tô querendo o Corolla, eu tô querendo, um carro melhor, um carro mais grande, se eu posso andar num carro mais popular? Mas aí entra a questão da comparação, o meio social, como ele atinge, e a pessoa ela precisa ter um emocional bem fortalecido e um espiritual fortalecido para não se importar com o julgamento social, com as pessoas. Quando eu fazia o curso de Direito, tinha um professor que, assim, todo mundo admirava muito ele, muito ele. Você olhava pra ele, você achava que ele era pobre, ele era um rapaz, acho que ele, assim, mais ou menos da minha idade. Mas ele tinha muita terra. Ninguém imaginava que ele tinha terra. Um professor muito top. E ele chegava na faculdade, se eu não me lembro, o carro dele era um Uno. E ele não tava, nem aí. E ele falava assim, quem compra terra não erra. E o homem era cheio de terra por aí. E aí, os outros bestalhados, os abestados, né? Tudo com carrão, os outros professores, mas não tinha nada. Não tinha uma terra, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha nada, só tinha um carro e uma parcela infinita para pagar. Comprou um carro, pagou 3. Por quê? Porque vivia pela pressão social.
Porque não tinha uma independência emocional. Era dependente emocionalmente do julgamento alheio, do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Então não faça dívidas por isso, tá? Não faça dívidas. Viva abaixo daquilo que você ganha, sabe? Para que depois você possa ir lá e comprar à vista. Eu vou usar o exemplo do carro. O carro, você compra um carro hoje. Comprando um carro hoje, um carro caro, vamos dizer assim, financiado, porque você já quer andar no carrão, o que vai acontecer? Você vai pagar 3 carros. Mas se você junta um dinheiro e paga ele à vista, é como se você comprasse um carro pela metade do preço, entende? Você vai ganhar um mega desconto. Então, as pessoas estão querendo viver e antecipar o prazer. Antecipar o prazer de adquirir algo. E isso vai te afundar se você continuar nessa linha. Então, a segunda dica é: não faça dívidas, viva abaixo daquilo que você pode, né? Que é a terceira dica que eu vou dar: prioridades. Começa a ter prioridades na sua vida. O que é prioritário para você? O que é prioridade na tua vida? Se você tiver prioridades, você vai chegar mais rápido nos seus objetivos. Então, em vez de sair gastando como um louco no piloto automático, veja o que é prioridade e anote suas prioridades. Anotando suas prioridades, você vai viver de acordo com elas. Faça prioridades, tenha prioridades. Por exemplo, a pessoa que não tem prioridades, o que ela vai fazer? Ela vai gastar como se não houvesse amanhã. Mas uma pessoa que tem prioridades, ela vai pensar 2 vezes ou mais antes de adquirir algo. Por quê? Porque ela tem um objetivo de vida. A quarta dica que eu vou dar para vocês: uma reserva. Tenha uma reserva, né? Uma reserva para, aí eu vou te falar, para imprevistos. Isso mesmo, não é que você vai ficar antecipando imprevistos, mas imprevistos acontecem. O mal, ele vem tanto para o bom quanto para o ruim. Coisas ruins acontecem nessa vida, seja você pecador ou santo, mas coisas ruins acontecem. Então, nós precisamos ter uma reserva caso aconteça algum imprevisto. Aí tem gente que vai falar assim: mas a gente não pode juntar dinheiro. Eu já vi gente falar assim, que não pode guardar dinheiro porque Jesus está voltando. Tá bom, gente, calma aí, a gente não pode viver em prol do dinheiro. Mas e se seu filho, sua filha adoece e você não tem dinheiro, você vai recorrer ao empréstimo? Você precisa sim ter uma reserva, você precisa sim ter um valor. Você não pode viver em prol de ganhar dinheiro o tempo todo, mas você precisa sim ter. Então, a palavra do Senhor já diz isso lá na historinha da formiga, que ela guarda para o inverno. Porque a formiga, se ela sai no inverno, uma gota de chuva mata a formiguinha. Não é assim? Então, nós também somos comparados, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, sem chefe ela trabalha e ela junta para os dias do inverno. Então a gente precisa também entender que na nossa vida não é só primavera, não é só verão, sol lindo, não. Nossa vida acontece imprevistos, tem invernos, dias nublados, cinzas, difíceis. E eu preciso estar preparado. E a palavra de Deus, ela sempre é voltada para o preparo. Prepara-te, Jesus está voltando. Prepara para isso, preparo para aquilo, preparo para o casamento. Prepara também para os dias difíceis. Então, quando você entende isso, você vai ter uma vida financeira diferente para o resto da tua vida. Sem contar que isso vai afetar sua espiritualidade, seus relacionamentos, sua emoção, sua saúde. Porque quando se fala de dinheiro, ele afeta todas as áreas da nossa vida e não adianta você dizer que não, porque afeta. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida bem ordenada. Põe a tua casa em ordem. Então, com essas 4 dicas: educação financeira, estude o máximo que você puder sobre educação financeira. Não faça dívidas, sempre viva abaixo daquilo que você pode e compre à vista. Segundo, prioridades, liste suas prioridades. O terceiro, né? Liste suas prioridades. E quarto, tenha uma reserva para os invernos da vida, tá bom? Essa é a dica. Se a escola não te ensinou, se os teus pais não te ensinaram, se a igreja não te ensinou, eu te ensino. Clica aqui nesse canal,
inscreva-se, compartilhe, divulgue esses vídeos o máximo de pessoas, porque isso aqui vai mudar a vida de muita gente, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau.